Olá, gente. Bem-vindos a mais uma aula, mais um encontro, mais um bate-papo acerca do pensamento cristão contemporâneo. É muito bom estar com vocês para a gente poder refletir mais sobre o fazer teológico, o contexto cultural, o contexto histórico, de como a cristandade, né? E aí entendendo a cristandade como essa ideia de tudo que perpassa pelo aspecto social de um contexto de uma nação, de um país, de um povo. Então, é muito interessante a gente perceber como que o cristianismo, como essa religião milenar e que ela é mundial, né? Ela se perfaz na sociedade. Esse é o propósito, então, dessa disciplina, e a gente vai bater mais um papo bacana sobre isso hoje. Hoje eu quero tratar com vocês sobre os pentecostais, sobre o pentecostalismo, né? O pentecostalismo, e aí, para nós aqui em especial no Brasil, ele tem sido um dos fenômenos religiosos mais relevantes, importantes do nosso tempo. As igrejas pentecostais, elas constituem o maior grupo religioso, ficando apenas atrás do catolicismo, da Igreja Católica, né? Efetivamente. Alderi Souza Matos, um historiador do protestantismo no Brasil, ele faz uma leitura e uma perspectiva interessante. Ele fala acerca do que seria essa ideia retrospecta do pentecostalismo, e ele tratando a ideia de que esse pentecostalismo no Brasil e no mundo, ele vai explicar e vai dizer que o pentecostalismo ele é filho de um movimento surgido nos Estados Unidos chamado Holiness, ou Santidade, que este, por sua vez, é filho do metodismo, que, por sua vez, é filho do anglicanismo. Então, essa seria, em termos perfunctórios ou em termos superficiais, a ideia da genealogia do movimento pentecostal. É interessante pensar que, em termos brasileiros, né, nesse introito que a gente está fazendo aqui, o pentecostalismo ele é implementado no contexto político e social da Primeira República, e é importante a gente entender que é um contexto onde a gente tem a chegada de vários grupos migratórios, né? Vários grupos migratórios, sobretudo europeus, vindos para a América, né? América de um modo geral, entenda aí o pan-americanismo, né? O todo, o pan vem de todo, pan-americano, ou seja, desde a América do Norte até aqui a América do Sul, buscando nessa ideia da esteira do progresso, né? Então, para a gente entender a gênese desse movimento pentecostal, permita-me só a gente voltar um pouquinho para a gente entender de onde vem esse movimento tão relevante, tão importante, sobretudo para nós no cenário hoje brasileiro. O pentecostalismo, sem dúvida, ele, ele é um, ele é um movimento que tem trazido muito, muito, muito. Como é que eu vou dizer para vocês? Ele tem trazido muita, muita dinâmica ao movimento religioso protestante brasileiro. Então, é importante a gente pensar sobre esse movimento, é importantíssimo a gente ter uma ideia de como ele surgiu, né? E talvez quais seriam as suas novas perspectivas. Bem, para a gente então voltar e entender um pouco esse cenário do pentecostalismo. O pentecostalismo, sem dúvida nenhuma, ele pode ser aliado numa ideia de uma tradição das reações do Espírito, né? E quando a gente pensa nisso, dentro da perspectiva da história do cristianismo, isso remonta a Montano, né? Montano, um religioso lá do segundo século,
da região ali da Anatólia, da Turquia, efetivamente, da Ásia Menor, que ele entendia que tudo que engessasse, né, o processo de culto religioso, isso era ruim, e tudo tinha que vir por meio profético. Então, ele tinha duas profetisas que regiam tudo o que se perpassava pela congregação cristã. É claro que isso é muito perigoso, ao passo que todo extremismo é perigoso, né, pessoal? Então, assim, isso é muito perigoso porque isso gerou alguns exageros, algumas questões complicadas com Montano. E aí a igreja, enfim, a igreja constituída, né, institucionalizada, ela vai a Montano pedindo para que ele se retratasse, ele não se retrata e ele é excomungado e é considerado um herege. Mas essa ideia, então, das reações do espírito advém de Montano. E é interessante a gente voltar a Montano, pessoal, porque isso acabou por gerar na igreja como um todo qualquer manifestação espiritual, de línguas, ou de algum tipo de êxtase, ou de alguma manifestação mais específica, corpórea, de movimento, as pessoas associavam a Montano. Acaba que isso, ao longo de séculos, foi arrefecendo dentro da própria igreja essa ideia de liberdade do espírito, né? E a Bíblia ela é muito clara ao dizer que o espírito é sujeito ao profeta, né? Ou seja, não dá para fazer sandices, mas sem dúvida nenhuma a presença do espírito ela precisa ser permitida, ela precisa ser mais do que invocada, ela precisa ser incentivada e um grande teólogo amigo querido, o pastor Almir Goulart, lá de São Paulo, ele disse que o Espírito Santo ele é um gentleman. Então, se você, por qualquer modo, receio, falta de fé, de crença, não querê-lo, ele não vai te importunar. Então, a gente percebe da importância da ideia do Espírito Santo na igreja, mas, ao mesmo tempo, é, junto com a presença, né, do Espírito Santo e as manifestações ou as reações do Espírito, por vezes o ser humano ele vai colocando exageros nisso e aí acaba que o modus operandi da instituição religiosa ela vai, sem dúvida nenhuma, querer abafar esse movimento. Bem, essas reações então do espírito, elas aconteceram geralmente dentro de um processo de institucionalização eclesiástica, como a gente está falando, que acaba todo o processo de enrijecimento religioso, né, ele vai abafar as liberdades do espírito e eles vão ser muito fundamentados no dogmatismo, na clericalização. E olha que interessante, né? Esses movimentos de auto-institucionalização do ambiente religioso, eles são necessários, pessoal. Eu não sou contra a instituição, né? A instituição religiosa, acho que ela é importante. O problema é quando a gente tem exatamente os dois extremos, né? Quando você é extremamente institucionalizado, você não dá abertura a nenhum aspecto do espírito, que é o nosso caso aqui do Espírito Santo. A gente está tratando em especial a ideia do Pentecostes, né, do pentecostalismo. Ao passo que essa liberdade ao extremo também ela é muito complicada, porque você não tem parâmetro. Então, olha que interessante, é importante a gente ter essas duas ideias muito claras na nossa cabeça. E é claro, sem dúvida nenhuma, que esses movimentos das reações do espírito, eles acontecem nessa ideia de um dogmatismo louco, de uma institucionalização engessada, bem como aspectos naturais e sociais mesmo. Uma guerra, uma epidemia ou pandemia, uma peste negra. Então, esses momentos de conturbações sociais, eles serão, sem dúvida nenhuma, válidos, importantes para a gente ter as reações do espírito.
e são importantes as reações do Espírito para que elas aconteçam e elas permaneçam. Isso é bem importante. Fazendo ainda nessa ideia cronológica que a gente está tratando aqui, o pentecostalismo do século XX, ele foi uma verdadeira revolução do Espírito, sendo que essa mesma revolução ela já estava presente, já estava nas essências da experiência pessoal do próprio Lutero, né? Um dos grandes pais aí do protestantismo. O próprio Lutero ele se rebela, perdão, contra esse objetivismo da Igreja, privilegiando a experiência do Espírito que fala através da Bíblia. Eu penso que talvez seja aí o cerne da importância do pentecostalismo, esse resgate à liberdade da fala do Espírito dentro do cenário da Igreja. O próprio Paul Tillich diz que o rompimento, né, de Lutero não se deu em função apenas das críticas dogmáticas e das críticas morais da Igreja, mas, sobretudo, dessa necessidade de uma maior liberdade do próprio Espírito. Então, a ideia de que fiéis deveriam ter acesso aos textos sagrados transformou Lutero num dos maiores difusores do livro e da leitura. Olha a importância de como, eu costumo dizer, pessoal, que nós precisamos dar liberdade ao Espírito, sermos sensíveis. Eu acho que talvez essa seja a melhor palavra. A gente precisa ser sensível ao Espírito, mas ao mesmo tempo pautado na palavra. Eu gosto muito da ideia de Wesley, né, John Wesley, o pai do metodismo. Ele era alguém extremamente racional, mas alguém extremamente espiritual. Eu penso que buscar essa harmonia é o desafio de todos nós. O elemento místico, então, desempenhou um importante papel na trajetória de Lutero. Lembremos também que os anabatistas, né, todos eles aí, reformadores iniciais, já se referiam ao seu batismo como batismo no Espírito. Passando, então, pelo pietismo alemão, que o pietismo alemão ele vai dar muita relevância, muita importância à experiência, né? A experiência do ser humano. É uma ideia muito do indivíduo, né? Do indivíduo com Deus. E isso é reforma, né? A reforma ela traz essa responsabilidade. Eu ia falar liberdade, mas é essa responsabilidade do ser humano enquanto indivíduo diante do divino. Eu não estou mais apenas atrelado a uma instituição religiosa que me represente, mas eu tenho um relacionamento direto com esse Deus. Esse Deus é um Deus relacional. Essa é a temática, esse seria o ponto fulcral aí pelo qual o pietismo vai trabalhar. O Spinner, né? Spener, ele vai trabalhar essa ideia, Jacob Spener, essa ideia de um Deus relacional, de um relacionamento individual, e isso perpassa para os moravianos, né? Dos moravianos, isso vai influenciar demais aí o Wesley. Então a gente perpassa aí, a gente entende que esse pietismo alemão, ele vai, através dos moravianos, reverberar em Wesley, e os diversos movimentos avivalistas norte-americanos vão ser como se eventos catalisadores e vetores condutores para a consecução do pentecostalismo. O antecedente mais imediato do movimento pentecostal, né, do século XX, sem dúvida nenhuma, é o grande avivamento ocorrido ali no século XIX, nos Estados Unidos. Foi um período, então, de preparação para a explosão pentecostal. O Leonildo Silveira Campos, ele tem algumas obras sobre o protestantismo, um professor universitário também reconhecido. Ele diz o seguinte: olha, as águas que iriam desaguar no rio pentecostal já se avolumavam e, aqui ou ali, apareciam episódios em que línguas estranhas eram apresentadas como manifestações dos dons da cristandade primitiva. Repara uma coisa, então, reforma, o próprio nascedouro do cristianismo, enfim,
nada acontece sozinho e deslocado, não é um movimento insular, ele é sempre um movimento permeado de periféricos que vão catalisar, vão aumentar, vão acelerar o, o, o surgimento de um novo movimento religioso ou de uma nova vertente dentro da religião, que é o caso do pentecostalismo. Então, repara que desde dos movimentos de avivamento, tanto nos Estados Unidos no século XVIII, teve o primeiro, o segundo grande avivamento no século XIX, eles vão forjando, vão preparando, né, o ambiente para que efetivamente no século XX houvesse o surgimento do pentecostalismo. Então, o pentecostalismo ele iniciou expondo setores do protestantismo da época, de depender do excesso da razão, repara, e normalmente isso acontece numa análise, viu, gente, histórico-sociológica, a gente sempre vai reparar isso, e normalmente os movimentos que surgem, eles são antitéticos aos que estão em vigor. Então, olha que interessante. Havia uma ideia de um protestantismo muito racional, sobretudo influenciado pelo iluminismo, né? Então, olha que ele fala que setores do protestantismo da época estavam muito linkados à razão e à filosofia, por iluminismo, né? Então, os pentecostais eles valorizavam o depender tão somente do Espírito Santo. Não hesitavam em vincular seu movimento com o próprio Jesus, e, é claro, a igreja primitiva, ou seja, vai ratificar, vai buscar suas bases ali. Todas as denominações protestantes históricas seriam herdeiras das deformações do catolicismo medieval. Isso parece a ideia dos puritanos, lá atrás, lá no século XVI, falavam do anglicanismo, né? A ideia dos puritanos era purificar o anglicanismo dos trapos do catolicismo romano. Então, olha que interessante. Parece que a coisa ela não é cíclica, mas ela sempre vai voltando a alguma coisa que já existia. Seguindo aqui então adiante, o pentecostalismo então seria um salto de volta à essência do cristianismo, o verdadeiro cristianismo vivido pelos primeiros cristãos. Em certa medida, isto está correto, pessoal, porque, desculpa, Cristo veio, fez os ensinamentos, mas efetivamente o cristianismo, ele, não vou dizer explode, mas ele, ele, ele se catalisa ou ele se reveste de robustez a partir do evento de Pentecostes, da festa de Pentecostes, que estava acontecendo, né? E aí os discípulos estavam reunidos ali no cenáculo, e vem sobre eles um vento, o som como de um vento, não é um vento, mas o som como de um vento impetuoso, e a partir dali, e Jesus havia dito isso para eles, né, que vocês seriam revestidos de poder, eles são revestidos de poder e efetivamente o cristianismo ele se robustece para ter esse caráter missional, de expansão, enfim. Então, repara que, nesse sentido, quando eles dizem da essência do cristianismo, o verdadeiro cristianismo, não um cristianismo somente institucionalizado, mas um cristianismo relacional e um cristianismo que pudesse ter um caráter missiológico e um caráter, sobretudo, de, de, de toque com o sobrenatural, das experiências sobrenaturais, sem dúvida nenhuma, o pentecostalismo ele é relevante nesse sentido, de voltar a esses aspectos. É claro que, de novo, todo movimento político, ideológico, religioso, ele terá pontos de tensão e haverá sempre extremismos, infelizmente, e os extremismos é que, por vezes, arrefecem muita coisa boa que pode acontecer dentro do ambiente religioso. Bem, em face do exposto, a gente pode afirmar que o pentecostalismo não inaugurou algo novo na história cristã, mas deu continuidade a uma tendência do século precursor, para não falar dos vários séculos anteriores,
como algumas amarrações teológicas novas. É claro, exato. Tanto que aqui, ó, voltando ao slide, eles ratificam a ideia de falar, olha, a gente está voltando ao cristianismo primitivo, a gente está voltando à essência do cristianismo, ou seja, não é algo novo nesse sentido, mas é algo que busca um retorno à verdadeira essência do que seria o cristianismo. Bem, o que já havia em profusão no cenário religioso norte-americano eram os movimentos, como eu falei, os holiness, né, que é a ideia de santidade, que enfatizavam a busca pela santidade e a perfeição cristã, encontros de reavivamento espiritual em acampamentos, com muitas manifestações emocionais, ênfase no batismo com o Espírito Santo como condição para a santidade. Essa vai ser uma linha pelas quais os pentecostais eles vão seguir, vão ser conduzidos, essa ideia da santidade, e por vezes partes do pentecostalismo vão associar essa santidade a usos e costumes, apenas um estereótipo externo, e a gente repara que ao longo do tempo isso foi mudando, sobretudo para uma perspectiva não apenas do exterior, mas do interior do indivíduo, né? Que é a essência do cristianismo, afinal de contas. Afinal de contas, o cristianismo ele vai buscar sempre essa essência interior que gera mudanças no exterior, não o contrário. Não o contrário. Dois acontecimentos, então, podem ser tomados como marco zero da era pentecostal. Um ocorrido em 1901, na cidade de Topeka, lá no Kansas, nos Estados Unidos, e outro em 1906, em Los Angeles, na Califórnia. A gente vai aprofundar um pouquinho e vai ver esses dois casos mais relevantes aqui. Bem, Charles Parham foi o primeiro pregador a vincular experiências estáticas, né, ou experiências espirituais, e a glossolalia, né, que é falada em línguas, o que ele chamou de batismo com o Espírito Santo. Na virada de 1900 para 1901, Parham promoveu, então, a vigília, né, com alunos do seminário bíblico Betel, lá em Topeka, no Kansas, e uma das alunas passou a falar em línguas estranhas. Depois dela, vários que estavam ali também começaram a falar em línguas estranhas, e finalmente o próprio professor também foi batizado com o Espírito Santo, e a partir daí esse evento ele começou a se expandir. Figura mais emblemática, sem dúvida nenhuma, do pentecostalismo primitivo, né, esse inicial ali do século XX, é a figura do pastor William Seymour. Na cidade de Los Angeles, ele vai inaugurar, em 1906, num velho galpão abandonado da Rua Azusa, famosa Rua Azusa, a Missão da Fé Apostólica. Então, em 14 de abril daquele ano, de 1906, começaram as primeiras manifestações de batismo com o Espírito Santo. Seguido do falar em línguas, a repercussão também foi imediata. A missão da Rua Azusa, sob a liderança carismática de Seymour, teve a capacidade de aglutinar e entender os anseios das massas pobres da periferia de Los Angeles e se tornou principal centro irradiador do pentecostalismo. Repara que a partir daí muitos vão beber dessa fonte, né, dessa ideia pentecostal, dessa ideia do batismo com o Espírito Santo e, sobretudo, vão ter um caráter missional, pessoal. E aí é a partir daí desse movimento que isso chega aqui ao Brasil, né? Importante também foi o movimento pentecostal inaugurado pelo pastor batista William Durham, lá em Chicago. Repara que a coisa começa no Kansas, vai para a Rua Azusa, chega a Chicago, e em Chicago, uma cidade maior, várias pessoas, vários cristãos vão começar a querer conhecer esse movimento. E aí, a partir desse movimento de Chicago, desse pentecostalismo lá de Chicago, chegam ao Brasil os primeiros missionários. O primeiro é um ex-padre, o italiano Luigi Franciscon,
que ele inaugura a ideia do pentecostalismo aqui no Brasil, e depois os famosos missionários suecos, Gunnar Wingre e Daniel Berg, que inauguram e posteriormente vão ser os fundadores aí das Assembleias de Deus no Brasil, que sem dúvida nenhuma é um veio pentecostal importantíssimo para a nação brasileira. Pensando sobre essa perspectiva, e como eu disse a vocês, a gente foi lacônico, foi muito superficial, mas eu penso que foi importante a gente falar e tecer um comentário, ainda que sucinto, sobre o movimento pentecostal, sobre essa era pentecostal. É importante a gente ter esse movimento. Não dá para falar, né, em pensamento cristão contemporâneo sem a gente abarcar o movimento pentecostal. Que tipo de evangelhos missionários protestantes trouxeram ao Brasil? Então, talvez poderíamos afirmar que o missionário da primeira hora, aquele que iniciou aqui o processo missionário no Brasil, era evangélico conservador, portanto, com perfil puritano pietista, ou seja, aglutinando essas duas ideias, né? O puritanismo, a ideia muito do estereótipo, e a ideia pietista da experiência pessoal com o divino. Conversionista nessa ideia de proselitismo, de evangelizar mesmo, na linha metodista, nessa linha da experiência, como o próprio John Wesley, a experiência do coração aquecido, o coração abrasado, com traços ortodoxos, quanto a avivalistas, refletindo um espectro do protestantismo norte-americano, forjado ali exatamente entre o século XVIII e o XIX. E é interessante que isso acontece, né, num momento, o século XVIII e XIX, o iluminismo, né, aquele movimento da razão, da autonomia do homem, da ciência, ele acontece, ele é inaugurado com Baruch Spinoza, lá no século XVII, na Holanda. Mas ele ganha robustez, sem dúvida nenhuma, nos salões parisienses, nos cafés parisienses, no século XVIII, mas o ápice dele, o ápice da ideologia iluminista, ela acontece efetivamente no século XIX. E é interessante que é nesse contexto que a gente tem os movimentos Holiness, tem um movimento nos Estados Unidos, né? Tem um primeiro grande avivamento, tem um segundo grande avivamento. Repara que em todo momento da história, Deus sempre vai buscar os seus remanescentes fiéis, né? E eu penso que esse movimento pentecostal, sem dúvida nenhuma, ele tem a ver com isso. A essência pentecostal, ela é uma essência que busca o cristianismo primitivo, a essência, né, do evangelho de Cristo, sobretudo pautado na pessoa do Espírito Santo. Bem, com uma visão, então, de santidade perfeccionista e imbuído de uma convicção de ter sido escolhido por Deus para pregar o verdadeiro cristianismo ao estilo americano, e aí quando eu falo isso ao estilo americano, eu me lembro muito da ideia do Destino Manifesto, né? Os Estados Unidos como a nova Israel de Deus. Sem dúvida nenhuma, os missionários eles chegam aqui no Brasil com essa ideia. Não devemos desconsiderar o trajeto geográfico feito pelos protestantes missionários até chegar ao Brasil. Partindo do continente europeu, ele primeiro foi remodelado na Inglaterra, recebeu influência pietista, reconfigurado em quase 250 anos de história dos Estados Unidos, e então veio para o Brasil. É importante a gente pensar essas questões, pessoal, porque entender o movimento pentecostal, como eu disse, para nós brasileiros, é um movimento atual importantíssimo e relevante demais. Então, fazer esse sobrevoo para ter uma ideia cultural, uma ideia histórica e até geográfica de como esse movimento se deu, eu achei que foi bem importante para esse nosso encontro de hoje. Até uma próxima, foi muito bom a gente estar juntos. Fiquem com Deus.